Fala galera, tudo bem? Aqui é Fernando Melo mais uma vez para estudarmos língua portuguesa. Hoje eu vou começar uma série de 3 aulas sobre figuras de linguagem. E como eu sei que você vai adorar essa aula, eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos em frente. Chegamos ao nosso conteúdo. E eu quero te lembrar que para fortalecer o canal, você precisa deixar o seu like e se inscrever. Você precisa fazer parte dos inscritos do canal. Outra coisa importante, esse conteúdo de hoje, esse assunto, deriva de um outro que já está aqui disponível também. Denotação e conotação. As figuras de linguagem são formas específicas de conotação. São formas específicas de linguagem figurada. E nós vamos ver uma a uma a partir de agora. A primeira figura de linguagem que eu quero te mostrar hoje é a comparação. E comparação é algo bem simples. É uma analogia que usa conectivos. Quais são os conectivos que eu posso usar para comparar? Como, assim como, mais que, menos que, tal qual. E eu ainda poderia usar alguns outros. Como toda analogia, é necessário que haja 2 elementos que serão comparados e mediados por um conectivo. Vamos ver aqui o exemplo. Pensamentos dele são como folhas levadas pelo vento. Temos aqui 2 elementos sendo comparados, os pensamentos dele e a folha que é levada pelo vento, ou as folhas. Esses 2 elementos são mediados pelo conectivo como. E o que essa comparação quer dizer? Quer dizer que assim como a folha é levada pelo vento e não para em nenhum lugar, o pensamento dele também fica vagando. Ele não consegue se concentrar em um só assunto. Isso é comparar. Você tem 2 elementos e estabelece uma ideia a partir daquilo que você já conhece sobre esses elementos. Essa aqui é a metáfora. Ela também é uma analogia, mas sem o uso de conectivos. É muito comum a presença do verbo ser. É alguma coisa. Era alguma coisa. Vamos ver aqui um exemplo. A minha vida é um livro aberto. Temos 2 elementos sendo comparados. A minha vida e o livro aberto. Eu não tenho a presença aqui de um conectivo, de um elemento comparativo. Essa é a marca da metáfora, o não uso desse conectivo. A comparação não, ela sempre usa o conectivo. Então, metáfora, sem conectivo. Comparação, com conectivo. Ambas fazem a mesma coisa, uma comparação, uma analogia. E o que quer dizer aqui essa metáfora? Bom, o livro aberto está disponível para quem quiser ler. E a minha vida, nessa metáfora, da mesma maneira. Quem quiser investigar para ver se tem alguma coisa errada, fica à vontade. Não vai encontrar qualquer problema, não tenho nada a esconder. Essa é a ideia da metáfora aqui presente. Obviamente, existem metáforas mais sofisticadas, mais complexas, em que nem mesmo há o uso do verbo ser. Vamos ver aqui um exemplo nos versos de Cecília Meirelles. Pelos vales de teus olhos, de claras águas antigas, meus sonhos passando vão. Temos aqui 2 metáforas. A primeira em vales de olhos. Os vales são posições de declive. E os olhos também estão em posição de declive. A região ao redor dos olhos é uma descida em relação ao restante da face. Essas águas também representam aqui a umidificação própria dos olhos, as lágrimas. Então temos comparações aqui que não são mediadas por conectivo e nem mesmo têm a presença do verbo ser. Num geral, a mensagem está dizendo que o olhar daquela pessoa cativo é o lírico. Aqui nós podemos entender uma relação de substituição. A palavra vales e a palavra água substituiu a umidificação e a região ao redor dos olhos. Nesses casos, é a própria metáfora que cria a relação de sentido. Já a metonímia é o emprego de uma palavra no lugar da outra. É uma forma de substituição também, mas é diferente da metáfora. Como eu acabei de explicar, a metáfora faz uma comparação usando palavras de campos semânticos diferentes. A relação de sentido é estabelecida dentro da metáfora. Já na metonímia, são utilizadas palavras de mesmo campo semântico, que pertencem a um círculo comum e já têm uma relação de sentido anterior. Estabelece uma relação de contiguidade. É como se uma palavra desse continuidade à outra. Veja aqui o exemplo. A cidade estava revoltada com o prefeito. Bom, não era a cidade em si que estava revoltada.
Estava revoltado aqui são os moradores da cidade estavam revoltados. Então eu substituo a cidade pelos moradores. Só que você vai perceber que cidade e moradores fazem parte de um mesmo círculo, fazem parte de um mesmo campo de sentido. Uma relação de contiguidade aqui. Por isso isso aqui não é uma metáfora, e sim uma metonímia. E, obviamente, existem alguns tipos de metonímia já consagradas pelo uso. A marca pelo produto. Traz um Bombril para mim do mercado. Bom, você não quer Bombril, você quer uma esponja de aço. Só que Bombril é uma marca que ficou tão forte que a gente usa o nome da marca como se fosse o próprio produto. Mas o produto não é Bombril, Bombril é a marca. O autor pela obra. Ontem eu li Jorge Amado. Leu Jorge Amado. Você leu algum livro de Jorge Amado? Não desenterrou o autor, que já morreu há algum tempo, para ler as suas células, seu corpo, osso, restos mortais que possam estar lá. Enfim, você leu algum livro. O conteúdo pelo invólucro. Quero 2 copos d'água. Você não quer copos, você quer água. Enfim, essas são algumas das metonímias que já são consagradas pelo uso e que são fáceis de identificar. Eu não vou falar todas porque a gente vai ficar aqui meia hora falando só de metonímia. São muitas, mas é tranquilo. Metonímia é uma substituição entre palavras de mesmo campo semântico, apenas tomando uma pela outra. A antítese é a aproximação de ideias opostas e de ideias contrárias. Você vai ver isso através de palavras com sentidos opostos. Por exemplo, aqui na música, na letra de Valesca Popozuda. Maria, sapatão, sapatão, sapatão. De dia é Maria, de noite é João. Então você tem aqui a oposição, dia e noite. São palavras de sentido oposto que estão bem próximas no texto. Isso aqui é uma antítese. Já o paradoxo, ou o oxímoron, são ideias opostas, mas também contraditórias e que se referem a um único ponto. A antítese, que foi a figura anterior, aproxima 2 ideias opostas. Aqui não. O paradoxo junta as 2 ideias num único ponto, se referindo a um único elemento. Isso torna a mensagem às vezes difícil de entender, beirando ao absurdo. Eu vou te dar 2 exemplos de paradoxo para você entender o que significa isso. O primeiro é de Fernando Pessoa. Sei que a morte, que é tudo, não é nada. Como assim? A morte é tudo e é nada ao mesmo tempo? Você percebe que o paradoxo torna a mensagem um pouco filosófica, um pouco difícil. Você tem que interpretar bem aquilo ali, porque é meio estranho, é um pouco difícil de você aceitar. É tudo e nada ao mesmo tempo? Na nossa lógica, ou é tudo ou é nada. E aproveitando essa brincadeira do contraditório, o Legião Urbana lançou esse paradoxo aqui. Já estou cheio de me sentir vazio. Ué, eu estou cheio e vazio ao mesmo tempo. Como assim? Paradoxo. É difícil de você raciocinar e aceitar isso, mas tem uma mensagem por trás. Cheio de estar vazio. Ou seja, na minha cabeça eu não aguento mais esse vazio interior, mas eu estou cheio de sentir o vazio. Você percebe que há aqui uma mensagem que meio que luta uma contra a outra. Esse é o paradoxo. E a hipérbole é uma figura de linguagem que provoca o exagero de uma ideia. Chorei um rio de lágrimas. Exagero, né? Ninguém chora um rio de lágrimas. Parece aqueles personagens de desenho em que a lágrima sai como se fosse um rio, como se fosse uma cachoeira. Ninguém chora assim. Estou com tanta fome que comeria 10.000 hambúrgueres. Também ninguém come tudo isso. Já falei com você 1000 vezes. Falou 1000. Isso aqui é para intensificar a ideia. Isso é uma hipérbole. O eufemismo é quando você usa as palavras de um jeito a atenuar ou amenizar uma mensagem que é desagradável. Por exemplo, ele faltou a verdade comigo. Seria muito mais direto dizer, ele mentiu para mim? Não, mas aí você tenta falar de forma mais polida, de uma maneira um pouco mais branda. Ele faltou com a verdade para comigo. Então, querido, fica calmo. Seu pai está descansando agora. Ele está querendo dizer que seu pai morreu. Mas você dá essa notícia dessa forma, é um choque muito forte. Então,
Você tenta atenuar a mensagem. Isso é um eufemismo. Prosopopeia ou personificação é quando atribuímos características humanas a outros seres e coisas. Veja o exemplo. O carro morreu na subida. O carro morreu? O carro tem vida para morrer? O sol resolveu dar um tempo. O sol, ele pode tomar decisões de dar ou não tempo? As árvores dançavam conforme o vento. A árvore dança? Você consegue entender bem que as árvores estavam balançando com o vento. É possível entender a mensagem porque existe uma intencionalidade. Só que a árvore não dança, o carro não morre e o sol não toma decisões. Essas são características humanas atribuídas a esses seres. E isso é a personificação ou prosopopeia. E a ironia é uma figura de linguagem de uso vasto em nosso dia a dia. É usada normalmente para trazer uma mensagem negativa sobre alguém ou sobre alguma coisa. É quando a gente usa uma palavra querendo dizer exatamente o oposto. Olha o exemplo. Lá vem ele com as suas grandes ideias. Óbvio aqui que ninguém está elogiando as ideias do indivíduo. Estão ironizando, dizendo que são ideias ruins. Lá vem ele com suas grandes ideias. E, enfim, aqui tem a sinestesia, que é uma figura de linguagem que traz uma mensagem a partir da mistura dos diferentes sentidos humanos. Por exemplo, aquele rapaz tem uma visão dura e amarga da vida. Bom, a visão é com os olhos. O amargor a gente sente pelo paladar. A dureza ou rigidez das coisas é pelo tato. Eu misturei tudo para dar uma mensagem. Eu entendo aqui que aquele rapaz tem uma visão difícil, tem uma visão assim amargurada da vida. Mas para trazer essa mensagem, eu misturo todos esses sentidos humanos em um único texto, em uma única frase. Isso é a sinestesia. Chegamos ao final dessa primeira aula sobre figuras de linguagem. E se você quer aprender melhor a interpretar texto, interpretar figuras de linguagem, vê aqui na descrição do vídeo e tem o link aqui do Enem Interpretativo. Ele vai te ajudar a ler e a interpretar melhor, inclusive textos de outras disciplinas que não são português. Não perde essa oportunidade. Deixe seu like também e se inscreva no canal. E até a próxima.